Estamos aqui com a advogada do CREAS, a Priscila Carvalho, e o psicólogo e diretor do Departamento Social de Proteção Especial, também do CREAS, o Zeferino Neto, o ZIFA, para a gente falar sobre o tema de extrema importância que é a campanha Agosto Lilás, campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Boa tarde, advogada Priscila, bem-vinda mais uma vez ao Jornal da 88. Boa tarde, Marisa. Boa tarde a todos os ouvintes da 88 FM. Expresso aqui a minha gratidão de estar aqui mais uma vez, principalmente para tratarmos desse tema tão relevante para o nosso município. Psicólogo Zifa, seja bem-vindo também mais uma vez ao Jornal da 88. Boa tarde. Boa tarde, Marisa. Boa tarde a toda a família da 88 FM. Boa tarde a todos os estimados ouvintes dessa rádio. É uma enorme satisfação estar aqui mais uma vez e obrigado por vocês abrirem aí o espaço para a gente debater um tema de tamanha importância como que nós vamos falar aqui hoje. Para os nossos ouvintes compreenderem um pouco sobre a campanha Agosto Lilás, que é uma campanha de intensificação, de divulgação da Lei Maria da Penha, quando surgiu e como que isso ocorreu, Priscila? Essa campanha surgiu em 2016, quando a lei fazia 10 anos, do aniversário da promulgação. E a campanha teve início devido ao número crescente de violência doméstica e também com a finalidade da conscientização para que esse número diminua. É muito importante a campanha para levar informação acerca das ferramentas que são utilizadas pela equipe CREAS e também por outros órgãos. Encorajar essas mulheres para que elas denunciem e saia desse estágio de sofrimento e até mesmo do risco de morte. Zifa, e quais são os tipos de violência contra a mulher? Bom, foi bom você tocar nesse assunto, Marisa, porque às vezes a mulher está em casa e não sabe que está vivendo uma violência por não estar inteirada nesse contexto de violência contra a mulher, que é algo muito mais amplo, algo assim muito mais complexo. Então, assim, se você for pegar, por exemplo, a lei 11.340/2006, que é a Lei Maria da Penha, ela considera o crime de violência doméstica e violência familiar contra a mulher como sendo qualquer ação ou omissão baseada em gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, psicológico, sexual, dano moral ou patrimonial. Eu vou pegar esse último tipo de violência, esse último tipo, para você entender como é multifacetada essa questão da violência contra a mulher. Na violência patrimonial não existe o contato físico, ou seja, o indivíduo ele não investe contra a vítima nenhum tipo de agressão física, nenhum soco, nenhum pontapé, não usa nenhum objeto perfurante, mas ocorre ali um dano, mas um dano material nos seus bens. Por exemplo, imagine que o cara ele pega o carro da mulher, o carro que ela comprou com seu suor, com anos de esforço, e aí ele enche de mulher dentro, vai para a porta do boteco, vai beber com som alto, e aí depois, ao sair do bar, ele se envolve num acidente e dá perda total no carro. Isso é uma violência patrimonial. Ele destruiu, ele subtraiu o bem, o objeto de valor da mulher. O homem controlar o dinheiro, pegar o salário da mulher e dizer, não, quando você precisar, você vem aqui que eu lhe dou, mas é o salário dela, ela tem que ter autonomia. Pegar o cartão de crédito dela sem autorização, gastar, enfim, tudo isso se configura como violência patrimonial. Assim também tem a violência psicológica, que não ocorre o contato físico, mas causa um dano emocional muito forte, às vezes até mais forte que a violência física. Então, essa agressão psicológica, essa violência psicológica, é o homem tentar ridicularizar a mulher, diminuir a mulher, expor a mulher ao ridículo, limitar o direito de ir e vir da mulher, tipo, não quero mais você indo pra rua não quero mais você recebendo visita aqui em casa, não quero mais você indo na casa dos seus pais, impedir que a mulher possa exercer a opinião dela, a crença dela, chantagem, manipulação, tudo isso é violência psicológica. E aí vem os outros tipos de violência, violência moral, que é tentar atacar a honra da mulher através de injúria, difamação, calúnia. Vem a violência física, que é tortura, estrangulamento, a violência sexual, que é muito importante falar sobre isso. Não é porque você é homem que você está casado com a mulher que a mulher tem obrigação de deitar com você na cama. Para ter uma relação sexual prazerosa, os dois têm que querer. Então, assim, obrigar a mulher, forçar a mulher a ter uma prática sexual que ela não goste, que cause repulsa, estupro, obrigar a mulher a abortar, obrigar a mulher a se prostituir, tudo isso se configura como violência sexual. Então veja como a violência contra a mulher ela é muito mais ampla, multifacetada, muito mais complexa do que muita mulher imagina.
Advogada Priscila, houve uma mudança na Lei Maria da Penha que é a respeito da violência psicológica. O que mudou? Perfeito. Essa mudança foi bem recente, foi agora no mês de julho desse ano, né? Não temos nenhum mês dessa alteração. E essa alteração, ela trata... Na Lei Maria da Penha já havia o tratamento da violência psicológica, mas agora a Maria da Penha incluiu no Código Penal que a violência psicológica se tornou crime. Então, isso é muito importante. Não basta só dizer que existe a violência psicológica. Tratar a violência psicológica como um crime é importantíssimo, pois dá uma segurança na mulher, porque a própria sociedade, ela só encara a violência, muitas vezes, como física. Mas quando se trata da violência psicológica, devemos entender que, às vezes, o dano a longo prazo é até maior do que um dano físico. Porque aquela mancha, ela desaparece, mas aquela mancha no coração, na mente da mulher, ela não desaparece. Então, ao meu ver, foi uma mudança significativa e muito importante, principalmente porque o número de violência psicológica é muito grande. E, na maioria das vezes, a mulher nem sabe que está sendo vítima de uma violência psicológica. Ela já estava tão normalizado, tão culturalizado dentro do cotidiano dela, que ela acha que aquela violência que é normal, que ela não está passando por isso, quando, de fato, ela está sofrendo há muito tempo uma violência psicológica. Psicólogo Zifa, o medo de denunciar ainda é muito grande. Muitas mulheres ainda têm esse medo de denunciar o seu parceiro, o seu agressor e procurar ajuda. Qual é o papel da psicologia na violência contra a mulher em referência a isso também? O psicólogo, ele vai tentar ajudar a mulher a resgatar um dos bens mais preciosos que nós temos, principalmente quando se trata em enfrentar os infortúnios da vida, enfrentar os entraves da vida, que é a nossa autoimagem e, consequentemente, a nossa autoestima. Às vezes as pessoas acham que essas duas palavrinhas são sinônimas, autoimagem e autoestima, mas tem uma diferença bem pequena, mas tem. A autoimagem é como eu me vejo, como eu me descrevo, como eu acredito que eu sou. Se eu tenho uma autoimagem positiva, consequentemente eu vou ter uma autoestima lá em cima, né? E a autoestima é isso, é gostar de si. Se uma mulher, ela vive durante anos e anos, e isso é importante também em relação ao reflexo que vai causar a duração da violência. Às vezes tem mulheres que vivem 10 anos, 15 anos, até 20 anos nesse ambiente de guerra na sua casa. Então, se ela vive nessa situação, ela vai começar a acreditar que ela realmente não vale nada, que ela é um traste, que ela é feia, como o agressor faz ela acreditar. Então nós vamos ter que resgatar, fazer com que ela lance um olhar diferente, agora não com os olhos do agressor, mas com os seus olhos, né, para poder resgatar essa autoimagem, como eu disse, resgatar esse amor próprio e conseguir enfrentar. Vale ressaltar que, infelizmente, existe muitos danos, principalmente psicológicos, quando uma pessoa sai desse contexto de violência. Um dos que eu destaco aqui, que é mais visível, talvez em 90% dos casos, é o estresse pós-traumático, que é aquele estresse que surge depois do trauma. Então a mulher começa a vivenciar aquele processo de flashbacks, lembrando as imagens da violência, ela tem dificuldade de vivenciar um novo relacionamento, porque ela tem direito de amar de novo, e lembrando que ela veio ao mundo para ser amada. Então ela tem dificuldade até de se aproximar de outro homem, ou deixar outro homem se aproximar, por acreditar que ela vai poder vivenciar tudo aquilo de novo. Então o psicólogo entra aí também ajudando a ela poder dissolver esse pesadelo, olhar para trás e entender como tudo aconteceu, mostrar para ela que ela não precisa ter vergonha de nada, que quem tem que ter vergonha é o agressor, ele sim, mas ela não tem que ter vergonha de ter sido agredida. A gente sabe que, infelizmente, a gente conhece as pessoas e as pessoas não vêm com manual, como um aparelho doméstico, não vem dizendo quem é, a gente só descobre mesmo quando está convivendo, e muitas delas passam por isso. Casa achando que está casando com um príncipe, quando na verdade está casando com um sapo. Então, o trabalho do psicólogo é isso, e acima de tudo, é ajudá-la a resgatar o poder de resiliência. E resiliência é isso. É um termo que a gente pega emprestado da física, que é um objeto quando ele sofre uma determinada pressão e volta para o seu estado natural. Resiliência é você voltar ao seu estado natural, é você entrar com o seu lado instintivo, com sua essência feminina e, como eu disse, dar continuidade na vida, que ainda há tempo de amar, de ser amada. Então, basicamente, o trabalho do psicólogo vai ser dentro desse contexto, dentro desse campo. Advogada Priscila, com a pandemia, como o CREAS tem visto os registros de violência contra a mulher em Livramento? Infelizmente, né, com a pandemia, houve uma alteração considerável nos números. Muito triste, mas
é alarmante. O número de casos mais do que dobrou em relação ao ano anterior, no ano de 2019. Em 2020, o número mais do que dobrou e esse número permaneceu, infelizmente. Principalmente por conta que hoje, como reflexo da pandemia, principalmente naquele momento de isolamento, o agressor ele passava mais tempo em casa com a vítima. Então era um momento em que ele aumentava essa violência, se ele já fazia, ou quem praticava a psicológica começou a dar início à violência física. Naquele momento mais restrito, não tinha jeito, ele estava sempre próximo ali da vítima. Eu já aproveito esse momento para fazer um apelo, né, às mulheres que denunciem, que se encorajem, que não continuem nesse estágio de sofrimento, porque o medo da mudança não pode acontecer, visto que a dor da mudança é uma dor passageira, mas a dor de quem vai permanecer sofrendo violência, seja psicológica, patrimonial, física, é uma dor eterna se ela não sair desse estágio de sofrimento. Se ela não tomar a iniciativa de dar o primeiro passo, buscar as redes de apoio como CREAS, já que lá nós temos um atendimento especializado, com psicólogo, com assistente social, com advogado. Temos também a ferramenta da Maria da Penha, que é a medida protetiva, para que o homem se afaste da mulher, para que ele não aproxime, nem por recado. Então, ferramentas nós temos para ser utilizada. Basta que a mulher se encoraje para sair dessa situação de sofrimento. Psicólogo Zifa, em relação aos números, como anda a política de proteção à mulher no atual cenário brasileiro? Eu vou tentar dizer como anda essa parte desse cenário, compartilhando aqui a fala recente de Maria da Penha, que ela disse o seguinte, abre aspas, se o atual governo federal não se preocupou nem com as vítimas da pandemia, nem com a pandemia, vai lá se preocupar com as políticas de proteção da mulher. Essa aí é a fala de Maria da Penha, um dos maiores símbolos mundiais de combate à violência contra a mulher. Então, assim, infelizmente a gente está vendo também um desmonte nessa área. Foi cortada mais de 51% do orçamento que era destinado às políticas de proteção da mulher. Tem um grande programa brasileiro que é chamado a Casa da Mulher Brasileira, que é um complexo onde você encontra serviços de delegacia, de juízo, de defensoria pública, promotoria, médicos, tudo para defender a mulher nesse contexto. E, recentemente, a atual ministra da pasta, Damares, falou que não tem como manter, que não tem orçamento. Então, assim, é lamentável. E, por outro lado, a gente vê um discurso valorizando algumas práticas que vai contribuir para a violência doméstica, que é, por exemplo, essa facilitação do uso de armas. A gente sabe que de 20 anos para cá, 51% das mortes violentas relacionadas à mulher foram ocasionadas por arma de fogo. Basta a gente pegar como exemplo Maria da Penha. Maria da Penha hoje vive numa cadeira de rodas, se eu não me engano ela está com 76 anos, porque ela dormindo, o ex-marido dela pegou um 38 e deu um tiro nas costas dela. Né? Por isso que ela vive hoje numa cadeira de roda. Depois ele inventou uma desculpa que esse tiro surgiu de uma tentativa de assalto na casa dele. Depois de 4 meses ela sofreu mais, cárcere privado, ele tentou eletrocutá-la, enfim. Então, essas medidas vão contribuir de maneira negativa para as políticas da mulher. Mas, basicamente, nós não estamos vivendo um momento bom. Houve também alguns conselhos relacionados às políticas da mulher também foram desativados, ou seja, está sendo cortado o canal de ligação, de comunicação da sociedade civil com o Estado, com as autoridades. Isso é lamentável e ainda mais, como falou a doutora Priscila, logo nesse momento de pandemia, onde aumentou a violência doméstica, onde aumentou o feminicídio, o Brasil hoje está em 5º ou 4º lugar no quesito, então é lamentável que não haja um investimento nisso, um orçamento maior, que não dê uma devida atenção e musculatura à proteção e defesa da mulher. Advogada Priscila, algumas mulheres costumam dizer que tem medo, né? Para onde ir depois, se eu denunciar o meu marido, para onde que eu vou? Ou então quando é um tio, um vizinho, um irmão, muitas falam que não tem apoio da família. É aquela dependência muitas vezes sentimental, mas também financeira. O que é feito nesses casos? Nesses casos, Marisa, nós costumamos solicitar uma medida protetiva junto a uma ação judicial. Esse serviço é inteiramente gratuito pelo CREAS. E lá no CREAS nós também temos essa rede de apoio da psicóloga, do assistente social. Então, se a mulher não tem o apoio da família, nós buscamos outras redes de apoios. Na maioria das vezes, até uma amiga para dar um apoio. Quem é uma pessoa da sua confiança, que te apoia? Minha família não me apoia, ela quer que eu continue com o homem porque eu casei. Que aí já vem a cultura aí, né, do machismo, de ter que continuar casada porque casou. Não é necessário. Quando a família não presta esse apoio,
Nós, enquanto órgão, prestamos esse apoio, buscamos outras redes de apoio, seja depois um acompanhamento psicológico que é feito instantaneamente, justamente para fortalecer a mulher, para que ela se sinta encorajada e segura. Se não tem a família, tem nós. Eu sempre falo, é quando elas falam comigo, mas minha família não me apoia. Eu falei, mas eu te apoio. Mas eu vou te escutar, a psicóloga vai te escutar, o assistente social vai te ajudar. Então, nós temos muitas ferramentas para que a mulher não se sinta desprotegida, e sim encorajada. Psicólogo Ziva, é uma pergunta até diferente, talvez, que façam para você, mas com relação ao agressor, né? A outra parte dessas violências que as mulheres costumam viver. Existe alguma ação com relação a ele que não seja apenas judicial e penal? Interessante que essa pergunta ela não é muito comum e nesse momento que nós vivemos no Brasil, dessa polarização, acaba sendo até polêmica, porque eu vou lhe dizer que esses indivíduos também precisam receber um tratamento. E aí a pessoa que não está familiarizado ou que se deixa levar por esse populismo penal que existe aí hoje, acha que a gente está querendo passar a mão na cabeça, não é isso. A gente tem que entender que esse indivíduo ele não nasceu assim. Ele é assim em virtude de uma cultura, né? A maioria desses agressores, eles presenciaram os seus pais fazendo isso com as mães, ou seja, viveu num ambiente totalmente turbulento, numa cultura machista, onde cresceu acreditando que o homem é superior à mulher e coisa assim. Então esse indivíduo, ele precisa ser atendido num grupo de homens para ele entender de onde vem a agressividade dele e, consequentemente, dissolver, domesticar esses instintos mais agressivos, mais bestiais, que não condiz com a nossa civilização, com a humanidade. Então, o trabalho é esse, porque, veja, mesmo se ele for preso, né, um dia ele vai sair e ele vai procurar outra mulher, ele vai se relacionar. Então, eu acho que é de grande importância em trabalhar essas pessoas para que ele não possa mais ficar por aí colecionando vítimas, fazer outra mulher ser vítima, passar por tudo isso. Então, o trabalho é de grande importância para domesticar esses instintos e ajudar esse indivíduo a, de uma vez por todas, dissolver essa violência e a passar a entender o que é a mulher e passar a saber o conceito de respeito. Para a gente finalizar, a gente agradece mais uma vez, Priscila, ter aceito, né, o convite de estar aqui com a gente hoje, tá falando sobre esse assunto tão importante para a sociedade. Fique à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço, Marisa, o apoio que a 88 tem prestado para nós. Quando eu digo nós mulheres, porque essas informações são levadas a muitas mulheres que não têm conhecimento, que às vezes não sabem, né, que até passa por uma violência psicológica ou patrimonial, e estão dispostas, né, a escutar, estão atentas hoje às informações prestadas. E fica aqui novamente meu apelo, que é da denúncia. Denunciem, vá lá no CREAS, se não quiser denunciar, vá lá conversar comigo. Nós fazemos grupo de mulheres para encorajar a mulher, escutar outra mulher narrando. Eu já passei por isso, meu sofrimento era assim, assim, assado. Os recursos que eu utilizei foi esse, eu também não tinha coragem, eu passei anos para ter coragem de denunciar, ele não deixava eu usar saia. Então, são dos mais variados relatos que deixam outras mulheres fortalecidas. E quando elas também não aceitam participar desse grupo de mulheres, nós temos a psicóloga, a escuta também da psicóloga e da advogada. Não vou obrigar a mulher a denunciar, a fazer um boletim de ocorrência, mas vou encorajá-la a lidar com essa situação, resgatando essa autoestima para que ela, sim, faça essa denúncia. Quando eu digo da mulher, ela não sofre só. Na maioria das vezes, quando ela tem os filhos, ela sofre junto com os filhos sofrem junto com ela. É uma família toda que passa por esse estágio de dor, de perturbação, de não ter uma paz, né, no próprio lar. Então, é um conjunto que vive com essa mulher, não é só ela, e sim também os filhos. Muito obrigada. Psicólogo Ziva, suas considerações finais, e a gente agradece mais uma vez por você também ter aceito esse convite para estar falando sobre esse assunto hoje. Eu que agradeço, como eu disse no início, é uma enorme satisfação, mas agora eu queria concentrar toda a minha fala para você que está em casa, você mulher, que se identificou com alguma situação desse tipo, ou que conhece alguém que vivencia isso diariamente, né? Eu quero trazer agora, Marisa, bem para a nossa realidade de Livramento, e vou tentar ser o mais prático possível. Caso você esteja passando por isso, pegue um dia à tarde,
vai ali no nosso CREAS, fica ali no Taquari, onde tem um prédio enorme, onde é concentrado várias secretarias de saúde, secretaria do social, enfim. E ali você pode chegar para o recepcionista vai lhe direcionar. Você pode chegar até e falar assim, eu quero falar com a doutora Priscila ou com Zifa. Lá você vai ter toda a sua identidade preservada e ali você vai encontrar toda uma equipe e vai perceber que você não está sozinha nessa luta. Tem psicóloga, assistente social, advogada, tem a coordenadora que é psicóloga, tem eu que estou lá, que sou diretor desse departamento, como psicólogo também, tem um grupo de mulheres. Se você não quiser participar do grupo de mulheres, você vai ser acompanhada e ninguém vai saber disso. Você vai ter toda a orientação para você lidar com essa situação, que tem como sair, tem como você se livrar muitas vezes desse cárcere privado, dessa tortura, né, como muitas mulheres conseguiram e hoje elas, assim, sabe, conseguem mesmo abraçar a vida, viver feliz, é possível ser feliz novamente. Então façam isso, ninguém precisa saber, sai da sua casa, vai ali e eu queria deixar o contato 3444 1416 e o outro número é o 988 14 50 93. Um forte abraço para todos e um beijo no coração de vocês.